Amém. Glória a Deus. Cadê o Anderson? Falou aqui, ó. Essa calça aqui tava justinha quando eu comecei a jogar. Olha aqui, ó. Pergunta dele também tá. Ó, meu bezerro tinha 1 quilo a menos, né? Só? Amém. O Senhor é bom, né? Nós somos um povo alegre, nós somos um povo que temos a alegria do Espírito em nosso coração. Graças a Deus. Por isso nós, ainda que estejamos em meio a dificuldades, a alegria do Espírito vem, nos toma e faz mudar o nosso panorama. É verdade. Né? Você pode estar até triste, mas ainda assim, no meio da tristeza, o Senhor